Olá, eu sou o professor Bruno Braga e esta é a minha apresentação sobre modelagem, entidade e relacionamento. Os objetivos desta disciplina são compreender os conceitos fundamentais e as tecnologias de banco de dados, elaborar o modelo entidade e relacionamento, criar o projeto lógico do modelo relacional, aplicar as regras de normalização, manipular dados usando álgebra relacional e aprender a linguagem de consulta a dados estruturados, conhecida pelo acrônimo SQL. Esta apresentação ela colabora para o alcance do objetivo que está em negrito. Sumário da apresentação. Definir modelagem de dados e os 3 tipos de modelos: conceitual, lógico e físico. Definir o modelo entidade e relacionamento. Introduzir os elementos formadores do modelo entidade e relacionamento. Entidade, relacionamento e atributo. Explicar a cardinalidade dos relacionamentos. Modelagem de dados e modelos conceitual, lógico e físico. Modelagem de dados é o método para criar uma representação dos dados e das relações entre dados na forma de conceitos, a fim de permitir a implantação de um banco de dados para uso autônomo ou através de um sistema de informação. Compreende o levantamento dos requisitos de informação e das regras de negócio e dos conceitos e seus relacionamentos na forma de objetos de dados estruturados. A modelagem é a fase de planejamento, onde se define a estrutura dos dados antes de criar o banco de dados propriamente dito. O resultado desta atividade é um modelo de dados, que é comparável com um mapa ou planta baixa para a construção de uma casa. Entretanto, para a construção de um banco de dados. Sem um modelo, não é possível a criação e modificação de dados no banco. O modelo conceitual é uma representação abstrata e de alto nível da estrutura da informação de um domínio, que descreve entidades, relacionamentos e atributos de ambos sem se preocupar com detalhes técnicos de implementação. O objetivo é capturar as regras de negócio e os requisitos de dados, servindo como um mapa que orienta a posterior construção do modelo lógico e do modelo físico. A entidade e relacionamento, conhecido pelo acrônimo MR, é a técnica proposta por Peter Shen em 1976 para a criação de um modelo conceitual para um banco de dados relacional. Permite representar elementos conceituais de um domínio, descrevendo entidades, isto é, objetos ou conceitos, relacionamentos entre entidades e os atributos, as propriedades ou características descritivas de ambos. O resultado é um modelo ou diagrama entidade-relacionamento. Os 3 elementos principais da notação de Peter Shen, 1976, são entidade, relacionamento e atributo. Nós temos aqui nesse slide um exemplo em que você pode ver claramente que os relacionamentos eles atribuem significados aos conceitos das entidades, e você pode ver também que ainda são definidos a cardinalidade, né? Ou seja, os limites mínimo e máximo de instâncias que podem ter de cada entidade. O modelo lógico é a representação estruturada dos dados, que traduz o modelo conceitual para um nível de implementação do banco de dados, mas sem ser dependente de um sistema gerenciador de banco de dados específico. O modelo lógico relacional traduz entidades e alguns relacionamentos para relações, define os respectivos atributos dando seus tipos de dados, indica chaves primárias e estrangeiras e estabelece as restrições de integridade que asseguram a consistência dos dados.
O universo modelado pelo modelo conceitual é reduzido para uma coleção de classes que possuem instâncias como registros de dados. Uma classe é definida como uma relação, isto é, uma tupla de atributos ou colunas, que tem tipos de dados que definem os valores que podem assumir como conjuntos de domínio. Atributos possuem cardinalidade mínima e máxima, que restringe os valores em seus domínios. O modelo físico é a representação detalhada da forma como os dados serão efetivamente armazenados e manipulados em sistema gerenciador de banco de dados específico. O modelo físico relacional traduz as relações do modelo lógico em tabelas, especificando os tipos de dados compatíveis com o sistema gerenciador de banco de dados, índices, particionamento, procedimentos de armazenamento, restrições de integridade e aspectos de otimização de desempenho e uso dos recursos. A tradução de uma relação do modelo lógico para uma tabela no modelo físico consiste em transformar a representação abstrata dessas relações em estruturas concretas de armazenamento para um banco de dados específico, em termos de tabelas, colunas e índices. Nesse processo, cada relação lógica se torna uma tabela. Cada atributo se converte em uma coluna com tipo de dado específico compatível com o sistema gerenciador de banco de dados sendo utilizado. E as chaves primárias e estrangeiras são implementadas para garantir integridade referencial. Além disso, o modelo físico considera aspectos de desempenho e armazenamento, como índices, restrições de unicidade, tipos de dados otimizados e, quando necessário, estratégias de particionamento ou normalização/desnormalização, garantindo que a estrutura de dados final seja eficiente, consistente e adequada à tecnologia de banco de dados escolhida. Modelagem, entidade e relacionamento. Em 1970, Edgar Code publicou a Relational Model of Data for Large Shared Data Banks, que introduziu o modelo relacional como a solução para o problema de redundância em um modelo de dados para um sistema gerenciador de banco de dados transacional. Em 1976, Peter Shen publicou The Entity Relationship Model Toward a Unified View of Data, que introduziu o modelo entidade-relacionamento para a elaboração conceitual de modelos de dados relacionais. Peter Shen criou a técnica de modelagem entidade-relacionamento, conhecida pelo acrônimo MARE, para elaborar o modelo conceitual de uma base relacional. Depois do diagrama entidade-relacionamento, todas as entidades e alguns relacionamentos são traduzidos para relações do modelo relacional. O objetivo é tornar possível a eliminação das redundâncias pela técnica de normalização, que foi introduzida por Edgar Code 6 anos antes. Entidade é um conjunto de instâncias de uma mesma classe, exemplo, pessoa, departamento, para a qual existe um conjunto de atributos, exemplo, CPF, nome e idade, tal como se fosse um substantivo. Relacionamento é qualquer associação entre entidades que atribui significado a ambas, tal como se fosse um verbo. No modelo entidade-relacionamento, a cardinalidade dos relacionamentos define o número mínimo e máximo de ocorrências que uma entidade pode ter associada a outra entidade em um relacionamento. Em termos práticos, indica se uma entidade pode se relacionar com apenas uma ocorrência da outra, que é denominado em inglês por one-to-one, com várias ocorrências, o que é denominado em inglês por one-to-many, ou se ambas podem ter várias associações entre si, que no inglês é denominado many-to-many. Essa noção é essencial para representar corretamente as restrições do negócio e garantir que o modelo reflita a realidade do domínio,
pois determina como os dados se conectam e quais combinações de entidades são permitidas no banco de dados. Na modelagem de entidade-relacionamento, generalização e especialização representam mecanismos hierárquicos para organizar entidades. A generalização ocorre quando várias entidades com características semelhantes são agrupadas em uma entidade mais genérica, que concentra os atributos e relacionamentos comuns. Já a especialização segue o caminho inverso. Parte-se de uma entidade mais geral para derivar em entidades mais específicas, que herdam atributos e relacionamentos da entidade mãe, mas acrescentam propriedades próprias. Esses processos permitem modelar abstrações de forma mais clara, evitando redundâncias e refletindo de modo mais fiel as diferenças entre os elementos do domínio. Uma entidade associativa, ou entidade de relacionamento, é uma entidade especial utilizada para representar relacionamentos muitos para muitos, do inglês many to many, entre outras entidades no modelo entidade-relacionamento. Ela atua como um intermediário que armazena não apenas as chaves estrangeiras das entidades envolvidas, mas também atributos próprios do relacionamento, como datas, quantidades ou status. A entidade associativa permite modelar de forma explícita essas informações adicionais e facilita a implementação no banco de dados relacional, transformando o relacionamento N para M em duas relações 1 para N, garantindo integridade referencial e evitando redundâncias. Modelos relacionais equivalentes são aqueles que, apesar de apresentarem estruturas diferentes, em termos de tabelas, atributos ou normalização, representam o mesmo conjunto de informações e preservam todas as restrições semânticas do domínio. Em outras palavras, dois modelos relacionais são equivalentes se for possível transformar os dados de um para o outro sem perda de informação e recuperar o modelo original por uma operação inversa. Essa equivalência garante que consultas, atualizações e análises produzam resultados consistentes em ambos os modelos, independentemente de suas diferenças de organização ou implementação. A equivalência de modelos relacionais pode ser entendida em termos da existência de uma função inversa de ETL, Extract, Transform e Load, entre dois modelos. Se for possível transformar os dados de um modelo relacional M1 para outro M2 via uma operação ETL e, em seguida, aplicar uma função inversa, outra operação ETL, que recupere os dados originais de M1 sem perda de informação, os dois modelos são considerados equivalentes. Essa noção garante que, apesar das diferenças estruturais ou de normalização entre os modelos, nenhuma informação é perdida durante a transformação, permitindo que consultas e operações sobre os dados produzam resultados consistentes, independentemente do modelo utilizado. A gramática BNF, Backus-Naur Form, é uma notação formal utilizada para descrever a sintaxe de linguagens de programação e linguagens formais, de maneira precisa e não ambígua. Ela define regras de produção em que símbolos não terminais são transformados em símbolos terminais ou combinações de não terminais, permitindo especificar como sequências válidas de tokens podem ser construídas. Cada regra da BNF tem a forma não terminal, igual, expressão, onde a expressão pode conter alternativas separadas por barras verticais ou sequências de símbolos, tornando possível descrever estruturas complexas de linguagem de forma sistemática e passível de análise automática por compiladores ou interpretadores. Desta forma, a gramática BNF para um modelo entidade-relacionamento
é a que está apresentada no slide atual. É possível descrever um modelo de entidade de relacionamento usando uma gramática BNF, pois a BNF permite formalizar a sintaxe e a estrutura do modelo de forma precisa e não ambígua. Nesse contexto, entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades podem ser representados como símbolos não terminais, enquanto os nomes de entidades, tipos de dados e conectores se tornam símbolos terminais. As regras de produção da BNF definiriam, por exemplo, como uma entidade pode conter atributos, como relacionamentos conectam entidades, e como indicar cardinalidades mínimas e máximas, permitindo que a estrutura de qualquer modelo entidade de relacionamento seja descrita de maneira formal e passível do processamento automático ou validação semântica. Em resumo, nesta apresentação, nós conhecemos os conceitos entidade, relacionamento, atributo, relacionamento por generalização e especialização e entidade associativa. Mais adiante, nós ainda estudaremos atributo identificadores, né? E relacionamento identificador, quando estivermos estudando a tradução de modelo entidade de relacionamento para o modelo relacional. No modelo entidade de relacionamento, existem diversas notações alternativas para indicar a cardinalidade de relacionamentos entre entidades, cada uma com convenções gráficas próprias. Entre as mais comuns estão a notação de Chen, que utiliza losangos para relacionamentos e coloca números ou símbolos, N, M, próximos às extremidades das linhas que conectam as entidades. A notação UML indica que a cardinalidade com intervalos numéricos, por exemplo, 0, 2 pontos, 1, 0, pontinho, pontinho, asterístico ou só asterístico. Há ainda a notação Crossfoot, conhecida como pé de corvo, amplamente usada em diagramas de banco de dados, que emprega traços e pés de corvos nas extremidades para representar um ou muitos. Aqui no Brasil também a gente costuma se referir aos pés de corvo como garfos. Essas notações permitem expressar de forma visual e intuitiva as restrições mínimas e máximas de participação das entidades em um relacionamento, facilitando a compreensão e a implementação do modelo. Um diagrama de ocorrências é uma representação gráfica que detalha instâncias específicas de entidades e relacionamentos em um modelo entidade de relacionamento, mostrando exemplos concretos de dados que podem existir no banco. Diferente do diagrama conceitual, que descreve a estrutura geral em termos de entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades, o diagrama de ocorrências ilustra casos reais ou hipotéticos, permitindo verificar se as regras de cardinalidade e integridade são coerentes e se o modelo suporta os cenários desejados. O diagrama de ocorrências é útil para validar a lógica do modelo conceitual, demonstrar situações particulares e servir como referência para testes de consistência antes da sua tradução em um modelo relacional, lógico e, obviamente, o físico. Obrigado por assistir a minha apresentação até o final. Caso tenha alguma dúvida adicional, consulte as referências que foram utilizadas na elaboração deste vídeo. Por fim, não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal para ajudar o professor a elaborar mais apresentações para os alunos do IFB e o público do YouTube.